Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos e a quem nos assiste em plenário em suas residências. Primeiramente, cumprimentar o prefeito Napoleão, ao nosso Parque Vila Germânica, ao Ricardo Stodic, a toda a sua equipe, pela entrega em tempo recorde de mais um pavilhão numa ação de governo que cada vez mais deve ser buscada, vereador Lídio César Sim, que é a parceria público-privada. Nós sabemos que os recursos finitos do poder público devem ser também canalizados através de ações junto à comunidade organizada, junto às parcerias, em todos os sentidos, principalmente naquelas que não dizem respeito à função principal do Estado, que é prover segurança, educação e saúde e infraestrutura. As demais, aeroportos, turismo, enfim, e outras áreas, elas podem muito bem terem, e até na questão dos aeroportos, as parcerias públicas-privadas e também na infraestrutura. Então eu quero parabenizar o prefeito Napoleão, certamente será mais um atrativo, vereador César Sim, na próxima outubro, e temos certeza que com isso a cidade ganha. E tenho certeza que se trabalha também, vereador Marcos da Rosa, na questão de uma parceria público-privada para algo que seria de extrema importância para aquela região, que é o nosso mercado municipal. Logicamente, o poder público não dispõe de recursos suficientes para a sua implantação, e entendo que pela parceria público-privada seria uma alternativa e um caminho que está sendo estudado para que possamos ter também em Blumenau o nosso mercado público. O projeto, tivemos a oportunidade de já vê-lo de uma forma muito sucinta, mas é um projeto espetacular, um projeto muito bonito, que com certeza seria mais um atrativo para a nossa região e para os nossos visitantes. Eu quero tratar de dois assuntos. Um deles, conversava hoje com alguns amigos em uma instituição que visitei, Eurípides Barzanufo, e da necessidade que hoje o país se movimenta tanto, vereador Marcos da Rosa. Espero que não pare e que essas movimentações não sejam partidarizadas, e sim movimentos oriundos da vontade popular, da livre manifestação de apoio ou não ao governo federal. Isso é livre. Assim como os manifestantes foram à rua no domingo para mostrar seu descontentamento com a questão da política econômica, a questão do desmando em relação aos escândalos que ocorrem, infelizmente, da mesma forma é legítimo que outros movimentos façam a sua manifestação de apoio ao governo federal. Então nós temos que entender que a democracia é liberdade de expressão. Nós não podemos engessar a democracia achando que só eu posso estar correto e só eu tenho o direito e o meu semelhante não o tenha. Mas nessa horda que pede mudanças, que pede seriedade nas investigações, que pede punição aos culpados depois do transitar de julgado, que pede ações claras para evitar o sangramento dos cofres públicos, através de ações de pessoas que não merecem, nunca mereceriam ter estado à frente de qualquer órgão público, o povo brasileiro também tem que nos ajudar, e aí eu convoco as câmaras de vereadores. Vereador Jefferson Fortes, vereador Vanderlei, vossas excelências, que são municipalistas, eu lanço um desafio aqui para nós começarmos por Blumenau, um grande movimento das câmaras de vereadores pela reforma do Pacto Federativo. Já que nós somos a base da política brasileira, nós somos o alicerce, onde tudo começa. Já que nós sofremos as dificuldades que os municípios hoje vivem de escassos recursos públicos, e essa centralização que ocorre do que se arrecada a nível federal, ela é histórica, não pertence nem a um nem a outro partido, pertence à história arcaica de um modelo político arcaico que precisa ser mudado. Tanto a reforma política tem que ser moderna, tem que ser com os olhos para o futuro, como a reforma do Estado, garantindo desta forma ao cidadão a tranquilidade de ter, nas instituições fortalecidas que são os partidos, e no seu Congresso Nacional, a confiança necessária de quem vai decidir e decide os destinos dessa nação. Então faço aqui, estou lançando esse movimento, a partir da Câmara de Vereadores, farei um requerimento para a próxima sessão, pedindo para que os senadores e os deputados federais comecem a discutir a questão da reforma do Pacto Federativo.
Não há mais como os municípios viverem da forma que estão nos dias de hoje. A maioria está quebrado. De 100% que se arrecada, só 16% em média retorna aonde ocorre o dia a dia do cidadão. Aí temos casos como Blumenau e outros, que a saúde é 15%, que a lei nos obriga, com toda a razão, e temos que investir 27% em média, porque senão não temos condições de suportar a demanda crescente. Então aqui lanço hoje esse grande manifesto que poderemos, a partir da Câmara de Blumenau, encaminhar para todas as câmaras do Brasil, para que peçam para os seus representantes no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, o empenho para a discussão aberta e clara, inclusive através de audiências públicas no Senado, na Câmara Federal, para discutir a reforma do Estado brasileiro e principalmente a reforma do Pacto Federativo. E poderíamos, nessa mesma linha, pedir para que os senhores senadores e deputados federais lançassem as audiências públicas para debater a reforma política neste país, que há tantos anos é esperada pela sociedade brasileira. Dito isso, farei esses requerimentos e entendo que é o momento. É o momento de se discutir o Brasil, respeitando democraticamente as instituições do governo federal, do Congresso Nacional e do Judiciário, mas cobrando ações claras e transparentes em todas as esferas de poder no nosso país. E nessa linha já, quase que encerrando meu pronunciamento, eu quero aqui dizer que não se pode, por decreto, alterar ou mudar situações que são já tão delicadas como na saúde. O decreto autoritário do Ministério da Saúde, 8497, que retira da sociedade organizada, através dos seus conselhos regionais e conselhos federais, a guarda da formação dos médicos especialistas nesse país. Senhor presidente Marcos da Rosa, meu querido professor César Sim, do qual eu também tenho orgulho de ser companheiro na universidade como professor da FURB. A especialidade é uma coisa tão séria que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais exigem uma documentação muito firme e muito consistente para poder emitir o certificado. São 2.880 horas, no mínimo, para que se forme um especialista. E não pode um decreto permitir que com um pouco mais de 250 horas se forme e se dê um título de especialista. Isso é enganar o povo brasileiro. Quero aqui fazer a minha manifestação de apreço às instituições médicas, através dos seus representantes, da Câmara Federal, que entendeu a gravidade deste ato e foi realizado e aprovado na Câmara Federal, que não é para um embate entre governo e oposição, governo e médico. É um debate pela formação do profissional brasileiro na área da saúde, principalmente na área médica de especialidades. E essa comissão mista, que é formada por deputados federais e entidades organizadas da área médica, seus representantes, seus dirigentes, estão discutindo, juntamente com o Ministério da Saúde, de que esse decreto não pode e não deve vingar, porque isso ataca frontalmente a formação e tira da sociedade organizada a possibilidade de ser a guardiã na formação dos seus profissionais na área médica. Farei um requerimento hoje à tarde, também pedindo, através de uma moção de apoio, que se reveja, junto com as entidades médicas, junto com a Câmara Federal e juntamente com o Ministério da Saúde, que também tem o direito de opinar sobre o fato, para que esse decreto não vingue, e sim seja refeito, que atenda aos interesses da formação do médico e dos especialistas no nosso país.